Mohamed, uma pesquisa do Poder 360 mostrou um cenário, algumas pesquisas têm credibilidade, outras não. Eu acredito em pesquisa, mesmo porque se o Instituto erra, ele perde a credibilidade que é a moeda que ele tem. O Poder 360 é um jornal digital que tem 21 anos, é do ex-jornalista da Folha, Fernando Rodrigues. E ele tem um instituto de pesquisa, o Poder Data. Divulgou ontem uma pesquisa em que o ex-presidente Lula lidera em todos os cenários, com o presidente Jair Bolsonaro em segundo lugar. Mas o interessante nessa pesquisa é o segundo turno. Em todas as simulações de segundo turno, o Bolsonaro perde, inclusive do governador de São Paulo, que é o inimigo público número 1, né? E é onde ele perde mais feio, de 50 a 27. Olha, o Poder Data, ele pertence ao Poder 360. Eu não quero cometer uma injustiça aqui, mas se não me engano, o Poder 360 era um daqueles blogs que eram financiados pela Caixa e pela Petrobras no governo Lula e no governo Dilma. Ele é anterior, né? Ele é de 2000. Sim, mas são mais antigos, mas que cresceram naquela época. A Carta Capital é uma revista muito antiga que o Mino Carta fundou. Logo que saiu, deixou de ser editor da Veja, revista que ele odeia, mas que ele fundou, ele foi o primeiro editor da Veja. A Carta Capital era uma revista até que tinha uma certa credibilidade. A partir do momento que o PT assumiu o poder, ela virou órgão oficial de divulgação do Partido dos Trabalhadores. Aí perde a credibilidade. Ela petezou. Não, mas totalmente, totalmente. E ganhou propaganda, se tornou uma revista milionária, porque começou a ter patrocínio oficial farto, sobrando dinheiro. Eu não quero cometer injustiça, mas tenho quase certeza que o Poder 360 era um daqueles sites que falavam bem do governo e que chamavam a mídia de golpista, que nem o do Paulo Henrique Amorim. Não dá para confiar numa pesquisa. Eu vou pedir para o Davidson colocar de novo o quadro. O Bolsonaro perdendo até para o Mandetta. Não dá, né? Aí é uma coisa que não tem o Mandetta ali, mas você vê, contraria tudo que os outros institutos de pesquisa têm colocado claramente. O Bolsonaro não está nesta situação. Ele perdeu o terreno, não tem dúvida que ele perdeu o terreno. O governo dele enfrenta um desgaste absurdo, também não tem dúvida disso. E está pagando um preço justo, porque é absolutamente incompetente. Esse governo não tem plano econômico, não tem plano social, não tem plano educacional, não tem política pública para nada. Você sabe por que você está pagando 120, 130 reais um bujão de gás? Não pense você que a culpa é dos governadores dos estados. Todo mundo tem culpa. Mas também não é só culpa do mercado externo. O Guedes traça uma linha muito clara de comportamento. A Petrobras diminuiu intencionalmente a produção de gás e a produção de derivados de petróleo. Intencionalmente. E está comprando, ou seja, está importando derivados de petróleo e forçando o aumento do gás. E tem uma razão para isso. Quando eu refino petróleo no Brasil e vendo esta gasolina no mercado interno, eu tenho que pagá-la em reais. O custo todo é pago em reais. Quando eu mando fazer lá fora esse tipo de coisa, ou seja, eu pego o meu óleo bruto, mando para fora, refino e trago de volta, eu pago em dólar. Aí você vai dizer, mas para o governo é interessante por quê? Com o dólar alto do jeito que está. Simples. A questão está de onde sai o dinheiro. Quando eu pago em reais, a gasolina refinada aqui, eu tenho que fazer este pagamento do Tesouro Nacional. Eu tenho que fazer do dinheiro circulante no Brasil. Quando eu pago lá fora, eu não mexo no Tesouro Nacional. Eu uso as minhas reservas cambiais que estão transbordando. Mas que eu, por uma questão dogmática, não queimo. Até porque se eu queimar, eu jogo o dólar lá para baixo.
E o Guedes é dogmático em relação a isso. Ele está adorando o dólar alto. O que mostra que ele não serve para ser ministro do país e cuidar da economia. Ele está destruindo a indústria nacional. Ele está alimentando a inflação. Porque ele é pragmático. Quando ele paga da reserva cambial que está transbordando, ele não tira do tesouro. Então é melhor ele gerar emprego em outro país e pagar em dólar da reserva cambial a gasolina refinada e trazer para cá, e dane-se o povo brasileiro, do que ele voltar à produção original da Petrobras de alguns anos atrás, quando ele vai ter que pagar em reais, ele vai tirar do tesouro e ele não tem dinheiro. Entenderam por que eu disse que 6 bilhões de um fundo partidário e de um fundo eleitoral resolveria uma boa parte dos nossos problemas? Mas um ministro da economia decente resolveria muito mais. Nós estamos passando hoje, eu já disse aqui, porque muita gente critica, eu recebi outro dia no Facebook uma mensagem do infeliz dizendo assim, você acha que sabe tudo, você só fala bobagem, a culpa é de quem põe o microfone na sua frente. Eu falei, não estou preocupado com a opinião dos outros, eu não vou dormir na pia por causa disso. Até porque depois que inventaram o controle remoto, você só assiste o que você quer. Você pode, por exemplo, assistir a Record. A Record só fala bem do governo. Ela é bem paga para isso. Agora, você quer ouvir a verdade? Você tem que entender que você vive hoje sob um governo que não tem a menor capacidade e não tem a menor intenção de mudar. Não existe absolutamente nenhuma intenção de mudar. Tanto quanto não existe no Congresso também uma vontade real de cortar na carne e de fazer o país voltar a andar para frente. Eu já disse aqui, você quer mexer no lucro excessivo do agronegócio? Tributa, aumenta o IOF nas operações de câmbio, faz o cara vender o produto no mercado interno. Gente, a inflação é muito, muito pior do que qualquer outro problema que a gente venha enfrentar. E esse governo não está olhando para isso. Eu achei engraçado outro dia também, Paulo, as mentiras que os bolsonaristas contam. Você disse, você, a economia, você não pode matar a economia recupera depois. As vidas não voltam. E agora você reclama da inflação? Então, gênio, a gente está dizendo aqui, dava para fazer as duas coisas. A economia você recupera depois quando você tem uma pessoa capaz de usar os mecanismos que tem, os impostos reguladores, por exemplo, para isso. E a gente não está vivendo esse momento. Esse é o grande problema. Nós não temos um governo capaz de reagir. Nós temos um governo fraco. E quando você tem um governo fraco, você não consegue chegar em lugar algum. Então, em nenhum momento nós estamos hoje pagando a língua do que nós fizemos. As vidas tinham que ser preservadas. E a economia poderia estar em franca recuperação. Não fosse um governo absolutamente incapaz de fazer isso. E, novamente, ficar falando de aumento de arrecadação para falar que a economia está forte, o aumento de arrecadação vem da inflação. Não tem nada e a economia diminuiu. Sabe por quê? Porque o aumento de arrecadação foi inferior à inflação oficial, que já é manipulada.